falar sobre um mistério. Mistério na cidade de Ipiranga. O proprietário de uma fazenda está preocupado com essa imagem que você está vendo aqui, ó. Fogo saindo do chão, fumaça saindo do chão, chão quente. E aí a preocupação é com acidentes que possam acontecer no local. Ele tem cabeça de gado, tem lá a propriedade dele. O que pode estar acontecendo? Por que na cidade de Ipiranga esse espaço de terra está sendo alvo de uma chama que sai do chão? Vulcão? Não. Caieira? Também não. Valéria, ao vivo, direto de Picos, traz os detalhes aqui no Jornal do Piauí. Os palpiteiros que não sabem de nada já estão dizendo aqui que tem vulcão, que tem caieira, coisa do tipo. O fato já está sendo estudado por geólogo, Valéria? Isso mesmo, muito boa tarde, Joelson, boa tarde para você que nos assiste em todo o Piauí. Está sendo estudado, sim, por um geógrafo da Universidade Federal do Piauí e o assunto gera muita polêmica, gera muito interesse, porque é um fenômeno curioso que geralmente acontece só em pântanos, lagos e em cemitérios. E lá em Ipiranga do Piauí, esse terreno de propriedade do seu Lulu está sofrendo com um fogo, fumaça e até rachaduras na terra. Inclusive, 2 animais já se acidentaram e um, infelizmente, morreu queimado nesse terreno. Mas a gente vai entender que fenômeno é esse e por que acontece lá no terreno do seu Lulu, em Ipiranga do Piauí, agora na reportagem. Vamos acompanhar. Um fenômeno incomum tem causado aflição e prejuízos ao produtor rural Luiz Gonzaga, mais conhecido como seu Lulu, proprietário de um sítio localizado a 10 quilômetros do centro da cidade de Ipiranga do Piauí. Desde 2022, rachaduras na terra, fumaça e fogo começaram a surgir misteriosamente na propriedade de 123 hectares, onde o lavrador cria gado e cultiva caju e pequi. Eu desci aqui para dentro da roça para verificar exatamente uma encanação que eu tenho aqui nessa plantação de cana. Aí daqui, da minha terra, eu avistei uma fumaça lá, na terra do vizinho. Aí eu fui verificar. Quando eu cheguei lá, eu vi a fumaça subindo, uma cratera aberta e subindo um foco de fumaça. Só que eu observei que já vinha queimando já tinha bastante área queimada. Essa fumaça nunca cessou. Aí no verão, no período de seca, essa quintura é tão grande, a quintura vem tão grande debaixo do chão, que acende a pastagem seca. Meses atrás, 2 vacas caíram em crateras formadas após o solo ceder sob o peso dos animais. Um dos bovinos morreu e o outro ficou gravemente ferido, mas conseguiu sobreviver. Até mesmo seu Lulu ficou preso em um buraco no terreno que parece queimar por dentro. Eu senti falta de 2 reis. Na hora que eu passei para do vizinho foi que eu vi. Uma queimada, sumiu todinha. Só ficou a colunazinha do espinhaço fora e o chifre. E a outra caiu, mas conseguiu sair, mas queimou de cima do lombo até as patas traseiras, queimou tudo. Queimou que caiu o couro 100%. Eu passei a faixa de 6 meses cuidando dela, tratando. Eu também já caí uma vez dentro, consegui sair. Eu tenho medo de ficar pisando por arredor. Segundo o proprietário do terreno, o fogo estava lá atrás há 20 dias e foi avançando até esse pé de faveiro que foi tomado por chamas e esse pé de caju que está com as raízes expostas. Logo na frente dá para a gente observar fumaça brotando da terra e com ela se desprende um odor característico a peixe podre. Desse solo também emana bastante calor. E esse fenômeno foi investigado por um geólogo, que de acordo com ele, se trata do fogo-fato, que pode acontecer geralmente em pântanos, lagos e até mesmo em cemitérios, quando o material orgânico é decomposto e dele se desprende um gás chamado metano, que é inflamável e pode, assim, levar ao fogo. Com isso, a gente ouviu relatos, inclusive do seu Lulu, que viu árvores verdes pegando fogo do nada
nessa região. O professor e geógrafo Elton Arruda afirma que o terreno de Seu Lulu fica em um leito de rio que deixou de existir há mais de 4 décadas. E todo o material orgânico acumulado abaixo da terra continua a ser decomposto gradativamente por bactérias, causando a liberação de gases e o fogo. No caso aí, a hipótese mais plausível, cientificamente falando, é que seja um gás chamado focina, que emite um cheiro ruim de podre, né? Que não é enxofre, é tipo peixe podre, ovo podre, uma coisa assim. Ao entrar em contato com o oxigênio, por meio do pisoteio, esse gás entra em combustão, então ele vai gerar esse cenário que a gente vê aí. As chamas vão sair, as fumaças vão sair, é mais fácil visualizar à noite. Os animais vão pisotear e ao pisotear eles intensificam a combustão. Sem saber o que fazer, Seu Lulu pede ajuda para solucionar o problema e evitar mais prejuízos, além de acidentes na propriedade. Eu preciso de uma explicação, uma pessoa que tome providência disso aqui para ver o que está acontecendo. O geógrafo reforça a intervenção de órgãos ou autoridades relacionadas à agricultura e agropecuária para evitar que novos estragos sejam provocados. E leva a sacrifícios de animais e corre risco também as pessoas que caminham por perto. Importante que as autoridades estejam atentas a isso, porque de certa forma impõe limites ao trabalho e à produção da agricultura familiar na região. Então, Joelson, um fato bem curioso, chama a atenção, porque naquela região ali em que está o terreno do Seu Lulu, tinha um riacho que há cerca de 40, 50 anos atrás foi acumulando material orgânico, a terra foi cobrindo aquele leito do riacho, foi então se intensificando o processo de decomposição, liberando esses gases e aí, com o pisotear dos animais e também como teve uma queimada em 2022 no terreno vizinho, foi como se fosse ali a ignição do fogo. O pavio acendeu e aí até hoje está queimando aquele material que se encontra lá dentro onde os gases foram liberados. Esse fenômeno ele se chama fogo-fato. É bem difícil de visualizar, a gente não conseguiu visualizar o fogo de dia, mas, segundo um estudioso, o professor e geógrafo da Universidade Federal do Piauí, Arruda, ele disse que dá para a gente visualizar melhor à noite. Inclusive, eu lembrei de uma história que me contavam quando eu ia para o interior do meu pai. Eles sempre diziam lá em São Francisco do Maranhão, que fica do outro lado ali, pertinho do Piauí, da travessia do Rio Parnaíba. Diziam que quando passavam na noite, lá no cemitério, podia-se ver uma chama azulada e achavam que era uma assombração, era uma alma. Mas, na verdade, se tratava desse fenômeno chamado de fogo-fato. Está aí explicado esse fenômeno e, é claro, a gente pede ajuda das autoridades para que o senhor Lulu saiba de que forma ele pode ali gerar renda a partir do terreno. Tem que ter também um isolamento daquela área para que não provoque acidentes e saber como resolver essa problemática da melhor forma. Joelson, eu volto com você. Pois é, porque é assustador sim, viu? Muito, muito interessante a reportagem. Olha, e aliás, você esteve lá. Dá para sentir mesmo essa temperatura do terreno? Com certeza, eu estava pingando de sol ali na passagem. A gente nem precisa mesmo se abaixar. Nas pernas você já sente logo esse calor. E se você ficar muito tempo, o solado esquenta, viu? Dá uma agonia. Impressionante. E fora o fedor, né? Mau cheiro, né? Valéria, obrigado pela participação aqui com a gente. Valéria falando de picos, desse mistério, né, que envolve lá a cidade de Ipiranga. E aí está a explicação do especialista. Fogo-fato, que, enfim, além de tudo, é assustador, porque você não imagina, além da alta temperatura, os acidentes, né, com a morte de cabeças de gado, a possibilidade eventual de esse fogo se tornar uma chama maior. Vamos ver como é que vai ser isso no futuro.